Boa noite, amada Igreja do Senhor. Vamos começar o nosso culto nessa quinta-feira. Eu quero convidar você e sua família a abrirmos a palavra do Senhor no Salmo 118. Vamos ler juntos o Salmo 118 até o verso 16. O Salmo 118 diz assim: Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem o Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Na minha angústia clamei ao Senhor, e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. O Senhor está comigo, não temerei. O que me podem fazer os homens? O Senhor está comigo, Ele é o meu ajudador. Verei a derrota dos meus inimigos. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar em príncipes. Todas as nações me cercaram, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me por todos os lados, mas em nome do Senhor eu as derrotei. Cercaram-me como um enxame de abelhas, mas logo se extinguiram como espinheiros em chamas. Em nome do Senhor eu as derrotei. Empurraram-me para forçar a minha queda, mas o Senhor me ajudou. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele é a minha salvação. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder. A mão direita do Senhor é exaltada. A mão direita do Senhor age com poder. Amém? Coloque sua Bíblia aí. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Seu amor dura para sempre, como nós lemos. Nós queremos dar nessa noite louvores e honras e glórias ao Senhor. Em nome de Jesus, se você puder, feche os seus olhos, até durante o louvor. Imagine como se nós estivéssemos juntos, cantando na igreja, louvando ao Senhor, louvando ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor tire, ó Deus, tudo que tente roubar a nossa atenção nesse momento, que nós possamos juntos, Senhor, engrandecer ao Senhor, juntos te exaltar, e dar louvores e honras e glórias a Ti, que somente a Ti, porque o Teu reino será para sempre. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais. Eterno Deus, glória a teu nome, Jesus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará. Em louvor exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. Vamos juntos, igrejas, mais uma vez. Declarar louvores e honras ao Senhor. Louvor e honra, poder e glória pertencem ao nosso Deus. Todos os povos, tudo que existe, louvem ao eterno Deus. Toda língua confessará tua grande glória, todo joelho se dobrará.
em louvor, exaltado sempre será, e o teu reino jamais passará, ó eterno Deus. Teu reino será para sempre, cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus, teu reino será para sempre. Cantem ao eterno Deus, pois nada consegue se comparar. Cantem ao eterno Deus. A todos sempre, Pai, te daremos louvores, honras e glórias somente ao Senhor, Deus. Seja exaltado, Pai, engrandecido. Aleluia. Aleluia, Jesus. Hosanas a Ti, nós daremos e agradeceremos a Ti em todo o tempo, Pai. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Você pode declarar? Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor. Adoremos no seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois o seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor. Você pode dizer excelso, excelso, supremo e muito digno de louvor. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois o seu nome é santo. Louvamos ao Senhor, pois seu nome é santo, pois o seu nome é santo. Hosana, igreja, Hosana, Hosana ao nosso Rei, Hosanas ao Rei, Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte
para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. A igreja junto. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Glória a Deus, Deus te abençoe, minha irmã, meu irmão. Erlon. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Quero convidá-los a abrirem suas Bíblias do Evangelho de Marcos, no capítulo de número 11. Nós vamos ler os versículos 1 a 11. Marcos, capítulo 11, versículos 1 a 11. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado, no qual ninguém jamais montou. Desamarrem-no e tragam-no aqui. Se alguém lhes perguntar: Por que vocês estão fazendo isso? Digam-lhe: O Senhor precisa dele e logo o devolverá. Eles foram e encontraram um jumentinho na rua, amarrado a um portão. Enquanto desamarravam, alguns dos que ali estavam lhes perguntaram: O que vocês estão fazendo desamarrando esse jumentinho? Os discípulos responderam como Jesus lhes tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram o jumentinho a Jesus, puseram sobre ele os seus mantos, e Jesus montou. Muitos estenderam seus mantos pelo caminho, outros espalharam ramos que haviam cortado nos campos. Os que iam adiante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi. Hosana nas alturas. Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Vamos orar. Senhor Deus, nesta noite nós, aqui reunidos em Teu nome, nos colocamos diante do Senhor, pedindo para que Teu Espírito Santo possa nos esclarecer as Escrituras, o texto que nós lemos, e aquilo que o Senhor teve a intenção de comunicar ao Teu povo quando Marcos escreveu esse texto, e a nós também, Senhor, aqui da Igreja Cristã Nova Vida em Olaria, que reunidos neste dia de culto, nos colocamos diante da Tua Palavra para ouvirmos a Tua voz. Fala conosco, Senhor. Transforma corações, muda vidas. Que pessoas possam se render aos Teus pés por meio da pregação da Tua Palavra e da ação do Teu Espírito Santo em cada coração. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos prosseguindo na nossa série de mensagens intitulada O Evangelho de Marcos para uma Igreja Missional. Nós chegamos a um ponto de, transição, de mudança nesse Evangelho. Marcos iniciou esse Evangelho escrevendo o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, desde o início, Marcos já deixa claro que Jesus, aquele Jesus de Nazaré, é o Messias ou Cristo. Ele é o Filho de Deus. Mas, ao longo do Evangelho, nós vemos que Jesus se apresenta como o Filho do Homem. E o que em vez de ser
uma identificação contrária a filho de Deus, na verdade, reforça essa identificação como filho de Deus. Vejam vocês que o Filho do Homem é uma figura messiânica, anunciada pelo profeta Daniel. Lá no capítulo 7 do livro do profeta Daniel, nos versículos 13 e 14, nós lemos a descrição desse Filho do Homem. E lá nós lemos o seguinte, que ele vem com as nuvens dos céus e recebe autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e seu reino jamais será destruído. Então, este Filho do Homem é um rei e Jesus afirma ser esse rei. Até que, na metade do Evangelho de Marcos, no capítulo 8, mais especificamente no versículo 31, nós lemos que Jesus disse para os seus discípulos que ele não era um rei como os demais reis desse mundo. Jesus disse o seguinte, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Então, Jesus se revela como um rei messiânico, o Filho do Homem, mas também como o servo sofredor. E este servo sofredor é outra figura messiânica, agora melhor descrita com mais detalhes no livro do profeta Isaías, nos capítulos 52 e 53. Isaías, por exemplo, descreve esse servo sofredor como aquele desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores e experimentado no sofrimento, transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa de nossas iniquidades, capaz de suportar o castigo que nos traz a paz, levar o pecado de muitos e a iniquidade deles também. Nesse sentido, o versículo-chave do Evangelho de Marcos, então, vem a ser aquele em que Jesus diz para os seus discípulos. Veja aí comigo. Marcos capítulo 10, versículo de número 45. Jesus dizendo para os seus discípulos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E a partir desse ponto, meus irmãos e minhas irmãs, daqui em diante, Marcos se dedica a narrar, mais especificamente a partir do capítulo 11, os últimos dias de Jesus na face da terra. No capítulo 11, Marcos começa a narrar a última semana de Jesus, aqueles dias que a gente conhece como Semana Santa e que começa com o chamado Domingo de Ramos. Vejam vocês que era a semana da Páscoa e milhares de judeus se reuniam em Jerusalém para celebrar essa festa que lembrava a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito, um fato esse ocorrido milhares de anos atrás. E centenas de animais eram sacrificados no templo em Jerusalém. Jesus, ele chega a Betânia. Ele está vindo de Jericó, onde lá ele operou a sua última cura, pelo menos conforme a narrativa do Evangelho de Marcos, a cura do cego Bartimeu em Jericó. E Jesus sai de Jericó peregrinando junto com uma multidão em direção a Jerusalém e ele chega a Betânia. Em Betânia moram seus amigos Marta, Maria e Lázaro. Lázaro é aquele a quem Jesus ressuscitou depois de Lázaro ter ficado morto por 3 dias no sepulcro. Jesus ele passa a noite de sexta para sábado e o dia de sábado na casa de Marta, Maria e Lázaro. E no domingo ele segue para Jerusalém. Mas antes de entrar em Jerusalém, ele pede que seus discípulos providenciem a sua entrada na cidade. E isso é muito marcante nessa narrativa de Marcos. Não só na narrativa de Marcos, mas, na verdade, é um fato muito marcante para todos os escritores dos evangelhos. Vejam vocês
que Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4, narram a entrada de Jerusalém. Apenas um fato chamou a atenção dos 4 evangelistas para que os 4 narrassem esse fato também, que foi a primeira multiplicação de pães promovida por Jesus. O segundo fato de destaque, narrado pelos 4, é a entrada de Jesus em Jerusalém. Vejam vocês que os peregrinos, enquanto caminhavam para Jerusalém, eles iam pelo caminho entoando cânticos. Eles entoavam os salmos, em especial aqueles salmos de número 113 a 118. E aqui, para nosso texto dessa noite, há um destaque para o Salmo 118. Esse Salmo 118 ele diz o seguinte, no versículo 24: Esse é o dia em que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemos nesse dia. Salva-nos, Senhor, nós imploramos, faze-nos prosperar, Senhor, nós suplicamos. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Da casa do Senhor, nós os abençoamos. O Senhor é Deus, e Ele faz resplandecer sobre nós a sua luz. Juntem-se ao cortejo festivo, levando ramos até as pontas do altar. Tu és o meu Deus, graças te darei. Ó meu Deus, eu te exaltarei. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Mas, como eu lhes disse, antes de entrar em Jerusalém, Jesus dá ordem a 2 dos seus discípulos. Ele ordena que esses discípulos entrem no povoado adiante, desamarrem o jumentinho que nunca tinha sido montado e tragam esse animal para o lugar onde ele, Jesus, ficaria esperando. Era uma manobra assim meio esquisita, suspeita. Vejam só, afinal, de quem era esse animal? Será que esses discípulos, na hora que estivessem ali desamarrando o jumentinho, não seriam julgados como ladrões e até estariam sujeitos a responder pena por causa desse ato? Mas Jesus tranquiliza esses discípulos e diz que se alguém perguntasse alguma coisa, eles deveriam dizer o seguinte, veja aí comigo no versículo 3. O Senhor precisa dele e logo o devolverá. E aí, o que nós temos aqui é o preparativo de Jesus para a sua entrada em Jerusalém, nos versículos 1 a 6. Jesus já tinha ido a Jerusalém em outras ocasiões para celebrar a Páscoa. Afinal de contas, ele era um judeu zeloso, dedicado, e por isso ele comparecia a Jerusalém como era ordenado na lei religiosa judaica, que os homens, a partir de uma determinada idade, deveriam peregrinar para Jerusalém para a festa da Páscoa. E Jesus certamente tinha ido em outras ocasiões a Jerusalém, mas agora era uma ocasião especial. Era a última vez que ele entraria em Jerusalém para celebrar a Páscoa. Dali a alguns dias, ele seria crucificado, seria morto. Eu não sei quanto a você, mas algumas coisas chamam a minha atenção aqui nesse texto. Primeiro, o conhecimento de Jesus, de que tudo se daria como ele tinha dito. Vejam, o Evangelho de Mateus, ele nos conta sobre esse mesmo episódio e diz que Jesus deu ordem para que os seus 2 discípulos fossem à sua frente, trouxessem um jumentinho para que se cumprisse o que tinha sido escrito pelo profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9, versículo 9, nós lemos o seguinte: Alegre-se muito, cidade Sião, exulte Jerusalém, eis que o seu rei vem a você, justo e vitorioso, humilde e montado num jumento, um jumentinho, cria de jumenta. Então Jesus sabia que havia um jumento naquele local, naquela hora, preparado para esse momento, a fim de que fosse cumprida uma profecia dita pelo profeta Zacarias séculos antes. A outra coisa que chama a minha atenção é a confiança que esses 2 discípulos depositaram em Jesus. Pense só na possibilidade de você ser um desses discípulos e você ser acusado de roubo, sofrer uma penalidade por estar fazendo aquilo, desamarrando um jumentinho.
Mas, como dito por Jesus no versículo 4, os discípulos encontraram o jumentinho na rua, amarrado a um portão, não precisaram nem ficar procurando pelo animalzinho. Só que chegando lá, tinha gente por perto. Mesmo assim, eles fizeram o que Jesus tinha dito, começaram a desamarrar o jumentinho, e o Evangelho de Lucas conta pra gente que foram os donos do animal que perguntaram aos discípulos: olha só, o que vocês estão fazendo aí, desamarrando esse jumentinho? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acho que se eu fosse um desses discípulos nessa hora, eu iria gelar, gaguejar, quando não, eu ia soltar aquela corda e sair correndo pelo meio da estrada, preocupado de ser acusado por uma coisa que eu não estava fazendo com essa intenção. Os discípulos, eles fizeram o que Jesus tinha dito. E eles responderam: o Senhor precisa dele. Aliás, responderam da forma como Jesus disse: o Senhor precisa dele e logo o devolverá. E essa palavra Senhor aqui, ela é a tradução para uma palavra grega que significa aquele que é proprietário ou tem poder de decisão sobre algo ou alguém, um soberano, um príncipe, um chefe, um imperador romano, e até mesmo serve de título para Deus e também para o Messias. E considerando que foram os donos do jumentinho que perguntaram por que os discípulos estavam desamarrando o animal, então só nos resta perceber que esses donos entenderam que o Senhor de quem os discípulos estavam falando era alguém muito superior, era alguém realmente importante. E ainda mais considerando que esse jumentinho nunca tinha sido montado, então eles podem muito bem ter entendido que esse animal era apropriado e seria utilizado para um importante ritual religioso. Além disso, como eu lhes disse, os discípulos disseram que o Senhor logo o devolverá. A terceira coisa que chama a minha atenção é que o Evangelho de João, que também conta sobre esse mesmo episódio, afirma que os discípulos fizeram tudo isso sem nem saber o que estava acontecendo. Eles agiram da forma que agiram, cumpriram aquilo que lhes tinha sido determinado, mas eles não entendiam o sentido de todas as coisas. Eles só vieram a unir os pontos e compreender tudo o que tinha acontecido neste episódio depois da ressurreição e da ascensão de Jesus aos céus. Foi só então que eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito de Jesus e que elas foram realizadas exatamente como tinham sido profetizadas. Bom, dito isso, meus irmãos e minhas irmãs, o que isso tem a nos ensinar? O que esses preparativos da chegada do Rei Jesus em Jerusalém têm a nos dizer? O primeiro aspecto que eu gostaria de destacar aqui com vocês é que Jesus é soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus é soberano e Senhor sobre tudo e sobre todos. Jesus demonstra ter conhecimento e controle sobre o tempo, sobre o espaço, sobre a criação, sobre pessoas, sobre animais, sobre circunstâncias e tudo mais. Tudo em toda a terra pertence a Jesus e ele tem autoridade sobre essas coisas e pessoas e criação. A história do universo ela não corre solta, não está fora do controle do nosso Senhor, não acontece a despeito da vontade do nosso Senhor. E para fazer valer a sua vontade, Deus move céus e terra. O Senhor inclina o coração de quem quer que seja a sua vontade. Como me parece ter ocorrido aqui com os donos desse jumentinho. E Deus age, mesmo que a gente não tenha lá muita noção do que está acontecendo ao nosso redor. As coisas muitas vezes elas parecem realmente confusas, é verdade, só que Deus age em nós e através de nós quando nem mesmo nós imaginamos. Deus age em nós e através de nós, quando nem mesmo nós estamos cientes dessas coisas. Vejam que os dois discípulos eles obedeceram às ordens dadas por Jesus,
Cabia a eles tão somente confiar, obedecer, crer, ter fé, e a Deus cabia providenciar e prover tudo para que todas as coisas ocorressem da forma que deveriam ocorrer, para que tudo fosse cumprido segundo as Escrituras. Os discípulos, eles não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, não imaginavam que Deus estava usando a vida deles para um propósito sublime, que era providenciar a entrada do Rei do Universo em Jerusalém. Eles não percebiam que estavam fazendo os preparativos para a entrada triunfal do Rei dos Reis em Jerusalém. E até mesmo o propósito final deles irem buscar um jumentinho, desamarrar esse jumentinho, trazer, não estava claro para eles naquele momento, mas eles foram lá e fizeram o que tinham que fazer, porque Jesus pode exigir o que quiser de nós, uma vez que nós somos seus mordomos. Somos fiéis depositários daquilo que pertence a Ele. Jesus pode exigir de qualquer um de nós o que Ele bem entender, porque nós somos mordomos e fiéis depositários daquilo que Ele entregou em nossas mãos para cuidarmos. E basta uma só palavra. Meu irmão, minha irmã, perceba isso. Basta uma só palavra. O Senhor precisa disso. E isso deve ser o bastante para a gente. Nada mais precisa então ser dito. E aí a gente, diante desse texto e dessa narrativa, a gente precisa se colocar diante do Senhor e perguntar: ó Deus, o que tu queres de mim? O que tu pedes de mim, Senhor? Será orar em favor de alguém? Será me dedicar ao estudo para dar razão com mais firmeza da minha fé? O que tu pedes de mim, Senhor? Será ler a Bíblia com alguém mais novo na fé, compartilhar as Escrituras com um irmão, a fim de que nós cresçamos juntos na graça e no conhecimento do Senhor? O que tu pedes de mim, Senhor? É ser um bom ouvinte, um conselheiro à altura e dedicado para edificar um irmão que está próximo, que eu possa ajudá-lo? É ajudar a quem necessita por meio de palavras ou ações minhas, encorajar aquele que é tímido, suportar aquele que está fraco. O que tu pedes de mim, Senhor? É falar do Evangelho para um descrente? O que tu pedes de mim, Senhor? Nossa disposição deve ser essa: basta uma palavra. O Senhor precisa disso. Agora vejam também como se destaca aqui a humildade de Jesus. Antes dessa ocasião, Jesus usou emprestado um barco para falar à multidão que estava na praia. Agora ele usa um jumentinho emprestado para entrar de forma triunfal em Jerusalém. E mais adiante desse evento aqui, ele vai precisar de um túmulo emprestado para ser sepultado. Recentemente eu ouvi um pregador dizer que Jesus não se importava em ter posse de nada disso, porque ele tinha uma clara visão da eternidade. Jesus não se importava de ser dono dessas coisas, porque elas eram transitórias. Para que o eterno ia se preocupar em ter um túmulo neste mundo? Em adquirir uma caverna para ser sepultado? E não só o senso da eternidade, mas também Jesus sabia bem das gloriosas riquezas que o aguardavam no céu. E eu lhe pergunto, meu irmão, minha irmã, não seria essa também uma boa razão para a gente saber lidar melhor com os bens que nos foram proporcionados pela graça de Deus? E o que dizer daquilo que a gente sabe que deve fazer a despeito do quanto isso vai nos custar? Será que não cabe a nós apenas obedecer? E aquilo que a gente tem que fazer, que a gente sabe que tem que fazer, mas não entende bem o propósito, não enxerga frutos imediatos daquilo que nós devemos fazer, segundo a vontade de Deus.
Eu pergunto, será que não nos cabe apenas obedecer? Vejam, a gente qualifica essa entrada de Jesus em Jerusalém como triunfal. Mas que marcha triunfante é essa, né? Vejam só. Um rei montado num jumentinho que nem mesmo é dele, que precisa devolver depois de usar, sem coroa, sem cetro, sem espada, sem escudo, sem corte. Tudo isso para mostrar que ele era um rei de paz. O rei que vem em nome do Senhor. Versículos 7 a 10. Os que estavam junto a Jesus colocaram seus mantos sobre o jumento para servir e formar uma sela e Jesus montar no jumentinho. O Evangelho de João conta que muitos que estavam em Jerusalém pegaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro de Jesus. Enquanto isso, aqueles que vinham de Betânia, acompanhando Jesus pelo caminho, se juntaram àqueles que saíram de Jerusalém e estenderam seus mantos e ramos pelo caminho, formando um tapete para a passagem de Jesus montado naquele jumentinho. E todos, a uma só voz, gritaram o que está escrito no Salmo 118, versículo 9, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. E no versículo 10 nós lemos aqui que eles acrescentaram, bendito é o reino vindouro de nosso pai Davi, Hosana nas alturas. E originalmente Hosana é um grito de socorro. Como no Salmo 118, significa, salva-nos Senhor, nós imploramos. Salva-nos. Mas que depois veio a ser um grito de salvação, carregado de certeza de que o pedido de socorro seria atendido. E aí a súplica por salvação se tornou uma exclamação de louvor, dada a extrema confiança em Deus, como o Salvador do seu povo, e especialmente daquele que clama a Ele. Jesus ele aceitou o reconhecimento, louvor e adoração do povo. E então, nós vemos no versículo 11, que Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo, observou tudo à sua volta, e como já era tarde, foi para Betânia com os 12. E nós temos então aqui um desfecho que destoa do clima de celebração. Até para falar sobre essa sequência, a gente fica meio assim, quebrado, né? Jesus entra em Jerusalém, vai ao templo, observa tudo, já era tarde, e volta para Betânia com os 12. Como é que isso é possível, gente? Para onde foi aquela gente toda que gritava Hosana, Hosana? Ele faz uma inspeção no templo, a festa acaba, ele volta para Betânia e é isso. Meus irmãos e minhas irmãs, o fato é que boa parte daquela multidão que gritava Hosana desejava sim um socorro, mas não aquele que Jesus tinha vindo oferecer. Jesus é um rei que não atende ao desejo do povo nos termos estabelecidos pelo próprio povo. Muito do louvor dado por aquele povo era superficial. Aquilo estava voltado para um Messias terreno, político, econômico, social, alguém que pudesse libertá-los do jugo romano, enquanto eles precisavam ser libertados da escravidão ao pecado. Entre o povo havia aqueles que aceitaram Jesus só exteriormente, não porque ele realmente era o Rei de paz e de grande salvação de todo aquele que nele crê. Foi por isso que Lucas conta que antes de chegar ao templo, ainda no meio da multidão, Jesus chorou pela cidade de Jerusalém. Ele disse, se você compreendesse neste dia o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos.
Jesus então anteviu o dia em que Jerusalém seria destruída e não ficaria pedra sobre pedra, especialmente naquele tempo. E essa multidão que nesse domingo de Ramos gritava Hosana, segunda, terça, quarta, quinta, na sexta-feira, estaria gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Bom, meus irmãos, com essa sequência de eventos, Jesus deixou claro para os seus discípulos que todos os acontecimentos dali em diante estavam debaixo da soberania de Deus. Já tinham sido anunciados pelos profetas, eram da vontade de Deus e tinham um bom propósito. Apesar do escárnio, do sofrimento, da cruz que Jesus teria de suportar. Agora pense comigo, meu irmão, minha irmã, como o que você acabou de ouvir a respeito da soberania de Deus, da fé na provisão e na providência de Deus e da mordomia cristã, como isso pode servir a você e a mim de consolo, de fortalecimento, de esperança, nessa hora, nesses dias e nesses tempos, não só de Covid-19, mas para toda a nossa caminhada como discípulos de Jesus. Como isso pode nos servir de auxílio? Vejam que logo depois de escrever aos Coríntios sobre a cegueira imposta pelo diabo aos descrentes, o apóstolo Paulo diz que sobre aqueles que ouviram e creram na pregação do Evangelho, ocorreu um ato transformador da parte de Deus, como aquele, comparável àquele, lá na criação, quando Deus disse: nas trevas resplandeça a luz. Você pode ler isso na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. 2 Coríntios 4, a partir do versículo de número 4. Paulo diz que este poder provém de Deus e não de nós. E com isso ele prepara o terreno para dizer o seguinte: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja como os 2 discípulos de Jesus, agindo e caminhando por fé somente, confiando somente na palavra de Cristo, não sabendo ao certo o que está acontecendo ao seu redor, aonde tudo isso vai dar. Como essas coisas podem se harmonizar com a vontade soberana de Deus, tudo isso que tem acontecido na sua vida. Mas veja só, meu irmão, minha irmã, perceba o seguinte: Jesus ele entrou triunfante em Jerusalém montado em um jumentinho para ser crucificado naquela mesma semana. O reino de Deus ele foi instalado sim, mas nesse momento da dispensação de Deus esse reino não é desse mundo. Mas chegará o dia em que o Senhor Jesus virá dos céus, conforme a visão do apóstolo João em Apocalipse capítulo 19. Ele não virá então montado mais em um jumentinho, mas em um cavalo branco. João descreve esta visão da seguinte forma: vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chamas de fogo, em sua cabeça muitas coroas, e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. Os exércitos dos céus o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada com a qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis.
Senhor dos senhores. Vejam só, meus irmãos e minhas irmãs, que cena tão espetacular, tão diferente, tão sublime, tão completa em relação a esta que nós lemos do Domingo de Ramos. Este é o Rei dos Reis, que um dia voltará. O que ocorreu aqui na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, no dia que a gente chama de Domingo de Ramos, foi um prelúdio, foi um gostinho daquilo que ainda ocorrerá no fim dos tempos. João, apóstolo, registra em Apocalipse 7 agora, versículos 9 a 12. Apocalipse 7, versículos 9 a 12. Abre aí comigo. Apocalipse 7, versículos 9 a 12. Abra aí e leia junto comigo. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas. Vejam só. E clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos, os exércitos celestiais, glória a Deus nas alturas. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, dos anciãos e dos 4 seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra, diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria e ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus para todo o sempre. Amém. E o texto de João continua e pergunta aqui no versículo de número 13. Então um dos anciãos me perguntou: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? Respondi: Senhor, tu sabes. E ele disse: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, eles estão diante do trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede. Não os afligirá o sol, nem qualquer calor abrasador, pois o Cordeiro, que está no centro do trono, será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, são muitas as aflições sofridas por aqueles que neste mundo foram justificados pela fé, mas um dia, todos os que sofreram por causa de Jesus e do Evangelho entrarão e estarão com ramos de palmas em suas mãos, exaltando a salvação do nosso Deus e do Cordeiro, junto com os santos anjos, dando louvor a Deus nas alturas. Jesus é o Cordeiro de Deus, ele que foi morto para que aqueles que nele creem pudessem ser salvos. Jesus é o pastor das nossas almas, e ele finalmente saciará para sempre a fome e a sede das nossas almas, nos livrará das aflições e enxugará dos nossos olhos toda lágrima. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém não foi nada parecida com a marcha triunfante dos generais e dos imperadores romanos após a vitória em uma batalha. Os romanos desfilavam em orgulho pelo êxito militar. E ainda assim, nenhuma das suas vitórias pode ser comparada à vitória de Jesus. E não foi só isso. Jesus entrou triunfante em Jerusalém, declarando a sua vitória antecipada. Os romanos eles só desfilavam depois da vitória. Jesus o fez antes da batalha final, que seria travada ainda. Primeiro na cruz. Mas o triunfo de Jesus foi muito diferente dos romanos. Ele não só entrou em Jerusalém como um rei humilde, pacífico, como mais tarde ele travou uma batalha na qual foi preciso que ele entregasse a sua vida
para que assim ele derrotasse o maior e verdadeiro inimigo da humanidade, a morte. E por sua morte, Jesus venceu a morte. E essa vitória ela pode ser sua também, meu amigo, minha amiga. Mas ouça bem, como eu disse, Jesus entrou montado em um jumentinho em Jerusalém para anunciar a paz. Ele morreu em uma sexta-feira como um cordeiro do sacrifício, em favor de pecadores, como eu e você. Mas ele vai voltar, e quando ele voltar, ele virá, não como um cordeiro, mas como um leão. Ele virá para julgar o mundo. Os mortos ressuscitarão, uns para a vida e outros para a morte eterna. Por isso, não deixe passar mais esse dia. Arrependa-se, creia em Cristo e receba o presente da vida eterna. Que nesse dia, você verdadeiramente e sinceramente diga: Hosana. Salva-me, Senhor, eu te imploro. Hosana, salva-me, Senhor, eu te imploro. E saiba que se assim você fizer, ele não lança fora quem a ele vai em arrependimento e fé sincera. Coloque sua vida diante de Deus. Renda-se ao Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma noite em Tua presença. Pedimos que Teu Espírito Santo possa tocar corações, falar a vidas, através dessa palavra, Senhor, dessa pregação. Que o Senhor possa fortalecer aquele que está abatido, cansado, Senhor. Que o Senhor possa dar sabedoria e diligência na gerência dos nossos recursos, tendo a eternidade diante dos nossos olhos. Ó Deus eterno e todo-poderoso, que nós não venhamos a nos desesperar, olhando a nossa leve e momentânea tribulação, mas sabendo que tudo isso tem contribuído para um peso de glória e eterno, muito maior do que essas lutas, Senhor. Fortalece a Tua igreja nestes dias, ó Deus, de distanciamento e de isolamento social. E dá-nos a graça, em breve, de estarmos novamente reunidos em Teu nome, para louvarmos e bendizermos o Senhor. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a sua vida.